Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz, para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor,
possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração, que possamos sentir, Senhor, o Evangelho, que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser, que ali fique e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Jesus frequentemente orava, frequentemente conversava com Deus. Jesus frequentemente meditava, frequentemente estava a olhar para o céu, em contemplação, procurando entrar em sintonia com o Pai Celestial, com a harmonia cósmica. É o que a gente constata ao estudar o Evangelho. Quando a gente fala Jesus orava, Jesus conversava, significa que ele também faz isso agora, com certeza. Porque Jesus não passou. Jesus não passou. Jesus está conosco e estará conosco sempre. Ele mesmo garante isso quando ele diz o seguinte: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus orava, Jesus ora, todos os ensinamentos de Jesus naquela época valem para hoje e principalmente para hoje. Porque no fundo, para Deus, para a vida nossa que é eterna, o passado, o presente e o futuro, eles se misturam no eterno presente. Então, quando a gente analisa essa questão de Jesus orar, Jesus conversar com Deus, é mais um exemplo desse doce e meigo Rabi da Galileia. É mais um exemplo desse doce mestre Jesus que nos ensina a importância de fazer o que ele faz. Orar, pedir ajuda, confiar em Deus. Ele fazia isso, meus irmãos. Ele fazia. Imagine nós, quanto precisamos também orar, confiar em Deus, conversar, entrar em estado de oração, pedir, agradecer, louvar. Jesus, ele tanto orava, tanto meditava e também tanto falava com os discípulos com relação à importância de orar, que certo dia um de seus discípulos fez um pedido a ele, um pedido que ficou eternizado na história da humanidade. Esse discípulo disse assim: Jesus, ensina-nos a orar.
E Jesus, respondendo a esse pedido, pronunciou pela primeira vez a oração Pai Nosso. A oração Pai Nosso não é nada mais do que a resposta de Jesus atendendo a um pedido de seu discípulo. Senhor, como devemos orar? O Senhor fala tanto na importância da oração. Como devemos orar? E Jesus então respondeu: devemos orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso puro e santo nome. E assim ele na oração Pai Nosso, ele mostra que a oração é uma comunhão com Deus. E nesta oração Pai Nosso, ela resume tudo que a gente precisa com relação ao Pai, porque ela louva, ela pede, ela agradece. Diante disso, meus irmãos, não resta nenhuma dúvida sobre a importância da oração. A oração para a gente pedir uma orientação, a oração para a gente pedir um esclarecimento, a oração principalmente para pedir força, pedir paciência. Senhor, ajuda-nos a entender o que está acontecendo comigo. Senhor Jesus, para que eu estou passando o que eu estou passando? Senhor, por que o Senhor ainda não atendeu o que eu tanto peço? Por que o Senhor não atendeu ainda? Me dá uma explicação, Senhor. Meus irmãos, é lógico que não vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, que tire todas as nossas dificuldades, que tire do nosso caminho todos os obstáculos, que nos traga dinheiro, né? Não vamos pedir a Jesus que tire as pessoas que a gente não gosta de perto de nós. Não, isso não. É como se o nosso filho pedisse: papai, mamãe, eu não quero mais ir para a escola, eu quero só ficar brincando. Papai, mamãe, eu não quero comer arroz, feijão, verduras, frutas. Não, eu só quero comer doce, doce, doce. Ora, gente, é lógico que o nosso filho pode até pedir isso, porque ele acha que no mundo pequeno que ele vive, né, nessa capacidade pequena de ele enxergar a vida, é lógico que ele vai pedir só o que interessa para ele nesse momento. Mas nós não podemos ser infantis de pedir a Deus, pedir a Jesus: Senhor, me tire todas as dificuldades, que só aconteça coisas boas comigo. Ora, meus irmãos, isso não está certo. É lógico que isso não está certo, porque assim como as crianças vão crescer, vão amadurecer, graças às lições que vão aprender na vida com as dificuldades, nós também vamos evoluir, vamos nos melhorar, vamos nos tornar espíritos iluminados, espíritos esclarecidos, graças às lições que as dificuldades vão nos trazer. É vencendo os desafios, cada vez mais com resignação e coragem. Por isso que a gente precisa de pedir a Deus e a Jesus resignação, coragem, fé. E esse pedido, ele tem que ser renovado a cada manhã. A cada manhã. A gente tem que começar o dia antes de pôr o pé no chão. Senhor, eu começo um novo dia recebendo uma oportunidade sagrada. Mas me ajude a transformar esse dia, Senhor, numa escada de luz, aonde eu enfrente com alegria e persistência as minhas dificuldades. Que eu seja exemplo, Senhor, que eu seja exemplo para aqueles que estão quase desistindo. Que eu possa, com o meu exemplo, transmitir fé e coragem àqueles que já desistiram. Que até isso, Senhor, eu consiga fazer. O próprio Jesus garantiu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o próprio Jesus que nos avisa, que nos alerta, que nos ensina: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o próprio Jesus que há 2000 anos alerta com relação às dificuldades.
No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, confia em mim. Confia em mim. No mundo tereis tribulações, sim, mas que eu venci o mundo. Confia em mim, mantenha-se animado, persistente. É o próprio Jesus que garante em outra oportunidade quando afirma: nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Não. Noutra situação, Jesus fala: pedi e se vos dará, batei-vos e se abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta será aberta. É o próprio Mestre, gente. É o próprio Mestre que nos convida a ter um pouquinho de fé, um pouquinho de perseverança, um pouquinho de esforço próprio para pensar em coisas boas, um pouquinho de esforço próprio para ter certeza absoluta que dias melhores virão. Em tudo, meus irmãos, repita sempre a frase: uma luz há de vir, uma luz há de vir, uma luz há de vir. E Jesus ainda dá um exemplo ao dizer: qual de vós, homens da terra, qual de vós, papai e mamãe da terra, que quando um filho pede um pão, a pessoa dá uma pedra? Qual pai, qual a mãe aí na terra que um filho pede um peixe, um alimento, e o papai e a mamãe dão uma serpente? Isso não existe aí na terra. Imagina o nosso Pai Celestial quando nós pedimos coragem, persistência, força, explicação. Meus irmãos, diante das dificuldades que são naturais, diante de todas essas dificuldades que todos passam, tanto os espíritos esclarecidos, como aqueles espíritos ainda muito ignorantes, todos passam dificuldades. E não é só na Terra. No plano espiritual também existe dificuldade. Existe dificuldade. Mas o que não falta aqui na Terra, no plano espiritual, em todos os cantos, o que não falta nunca é a providência divina. O que não falta nunca são os conselhos dos amigos espirituais. O que não falta nunca, principalmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas, é a proteção de Jesus. É a amizade de Jesus. É Jesus presente nas nossas vidas e junto com Jesus, os seus operários, que vem nos ensinar, nos esclarecer. Jesus nos ama tanto que quando nós estamos passando uma dificuldade, ou uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade no campo da saúde, ou uma dificuldade no campo do sentimento, do relacionamento, Jesus nos envia os seus operários especialistas, aqueles irmãos que já passaram grandes provações, no campo das doenças, no campo dos relacionamentos, no campo da dificuldade financeira. Jesus nos manda esses mensageiros, justamente para esses mensageiros que já passaram provações que nós estamos passando, para eles nos ensinar, para eles nos dar dicas, para eles nos ajudar a saber o que decidir, como agir nesses momentos difíceis. Quando temos o hábito da oração, fica mais fácil desculpar alguém que tenta nos caluniar, tenta nos ferir. Quando temos o hábito da oração, quando temos o hábito de conversar com Deus, de ler livros edificantes, quando temos esse hábito, fica mais fácil notar quando uma pessoa está querendo nos irritar, quando uma pessoa está querendo nos provocar, fica mais fácil notar isso. E quando temos o hábito da oração,
Quando a gente tem essa mania de conversar sempre com Deus, essa mania gostosa e positiva, a gente nota rapidamente quando tem alguém, às vezes até dentro de casa mesmo, até um parente bem próximo, quando ele fala alguma coisa para nos irritar. A gente nota imediatamente. Mas aí, ao invés de entrar no inferno dele, ao invés de aceitar o convite para entrar no inferno que ele está nos chamando, a gente silencia e ainda baixinho fazemos uma oração. Fazemos uma oração baixinha, só entre nós e Deus, para aquela pessoa que está tentando nos tirar do sério, está tentando nos irritar. Às vezes, diante desse silêncio, ele acha que nos venceu, ele acha que foi o melhor. Mas entre nós e Jesus, uma paz muito grande invade nosso coração. Porque pode ser que para ele, o fato da gente ter silenciado, ele venceu. Mas para Jesus, quem venceu fomos nós. E Jesus está muito feliz conosco, porque nós vencemos em Jesus, com Jesus. Meus irmãos, que delícia é perder para o mundo, mas ganhar com Jesus, ganhar em Jesus. Quando nós falamos em oração, oração não é reza não. Oração não é ficar repetindo palavras, parecendo uma máquina, repetindo palavras decoradas. Não, isso não é oração. Oração é conversar sinceramente com Jesus. É reconhecer que Jesus é um amigo incondicional de todas as horas. O que significa amigo incondicional? É um amigo que não nos julga, é um amigo que não nos condena, é um amigo que sabe que a gente tem defeito, mas sabe também que a gente tem virtude. É um amigo que sabe que a gente tropeça aqui, tropeça acolá, mas ele sabe também que a gente está esforçando, que a gente está tentando. Então, Jesus é um amigo incondicional de todas as horas. Conversar é considerar esse amigo como um grande amigo onde a gente pode abrir o nosso coração, dizer das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e pedir conselho, pedir orientação, pedir principalmente força. Pedir força. Oração é isso. É pedir conselho, é pedir coragem. Oração é agradecer os momentos difíceis. Ah, mas eu vou agradecer o momento difícil? Sim. Quando você confia em Deus, quando você confia em Jesus e está passando um momento difícil, você sabe que aquele momento difícil Deus está vendo. Então você agradece. Obrigado, Senhor Jesus, por eu estar passando essa dificuldade, porque eu tenho certeza absoluta que ela está trazendo alguma lição que eu preciso aprender. O Senhor não brinca, Jesus. Se eu estou passando esse momento difícil, eu tenho certeza absoluta que Ele vai trazer uma lição. E eu vou ser muito feliz quando aprender essa lição. Mas a oração também, irmãos, não é só conversar. A oração é também trabalho. Quando você está trabalhando honestamente, você está orando. Quando você está ocupado com coisas nobres, você está orando. Quando você está lutando contra um pensamento ruim, você está orando. Quando você está tentando levar a vida de uma forma digna e honesta, mesmo que todas as pessoas ao seu redor estão falando, larga de ser bobo, faz isso, todo mundo faz. Larga de ser bobo, faz assim, porque todo mundo faz. E você não faz porque está errado, isso é uma oração. Quando você está tentando acertar,
Quando você está tentando fazer uma coisa certa, mesmo que todas as pessoas ao seu redor estão fazendo uma coisa errada, você está orando. Quando você está tentando levar um bálsamo, uma alegria, uma esperança a alguém, você está fazendo uma oração. Quando você está falando para alguém, quando você está insistindo para alguém, meu filho, meu irmão, não desista, persista, você está fazendo uma oração. Quando telefonamos para alguém, para saber como é que ele está, isto é uma oração. Quando a mamãe está amamentando, isto é uma oração. Quando o papai está trabalhando arduamente, às vezes levanta 4, 5 horas da manhã para trabalhar, para trazer arroz, feijão para casa, isto é uma oração. Ou às vezes quando o papai está procurando serviço, está entregando currículo, está batendo de porta em porta, pedindo trabalho, pedindo serviço, pedindo emprego, isto é uma oração. E não existe oração sem resposta, meus irmãos. Não existe oração sem resposta. Esta perseverança, essa certeza vai ter um retorno. E o retorno vem do céu. E esse retorno vai valer a pena ter confiado, ter esperado, ter esforçado. Jesus, que é Jesus, ora, meus irmãos. Jesus, que é Jesus, orava e ainda ora para nos ensinar, para nos explicar, para nos mostrar a importância da oração, da meditação, dos bons pensamentos. É natural que venha pensamento de desespero, pensamento de desistência. É natural que venha pensamentos que esfriam o nosso coração. É natural que venha pensamentos que enchem a nossa mente de uma onda escura. É natural, nós estamos na Terra e a psicosfera, a energia da Terra é pesada. Mas o que precisamos é lutar contra estes pensamentos. É falar para Jesus, Senhor, eu estou com um pensamento muito ruim, tira esse pensamento da minha cabeça. Me ajude a lembrar, Senhor Jesus, que todos os momentos difíceis da minha vida no passado, o Senhor me ajudou a vencê-los. Eu estou com a opressão, eu estou com a dor no coração, Senhor. Tira essa dor, Mestre Jesus. Coloca entusiasmo, coloca energia. Esquente o meu coração, Mestre Jesus, para que ele dissolva toda essa frieza que tenta me desestimular. Me encha de vida, de alegria, de ânimo, de coragem, de fé. Meus irmãos, vamos confiar mais, vamos acreditar mais no Senhor da vida. Meus irmãos, vamos acreditar mais nesse Jesus que é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho, experiente, consciente. Meus irmãos, o Espiritismo nos ensina que amorosamente Jesus acompanhou a formação do planeta Terra. Jesus está na Terra há mais de 4,5 bilhões de anos. Jesus conhece profundamente a alma humana. Jesus conhece profundamente a dor humana. Jesus sabe o que é desemprego. Jesus sabe o que é pandemia. Jesus sabe o que é fome. Jesus sabe o que é frio. Jesus sabe o que é ser deixado no altar. Jesus sabe o que é ser trocado por uma outra mulher depois de um casamento harmonioso, depois de um relacionamento maravilhoso. Às vezes o homem é trocado por um outro homem. Às vezes a mulher chorosa depois de um fim do relacionamento, aonde vê o seu parceiro, o seu amigo ir embora. E o pior de tudo, ela sente ser trocada por uma outra mulher. Jesus sabe toda a dor humana. Jesus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Às vezes um homem amarga o fim de um relacionamento. Às vezes a mulher foi embora. Às vezes a companheira foi embora. Mas o que está mais amargando, o que está mais apimentando essa dor, é saber que
Humilhadamente aquela mulher foi embora nos braços de outro homem. Nem o respeito ele teve. Todas as dores humanas, todas as dificuldades, tudo aquilo que nos leva ou que nos convida ao abismo da tristeza, Jesus conhece profundamente. E Jesus calmamente repete: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Confia em mim. Eu sou o bom pastor, e nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Meus irmãos, vamos confiar. Vamos fazer dessa dor, dessa tragédia, dessa tristeza que está nos assolando, vamos fazer uma ponte que nos leve ao colo de Maria de Nazaré. Vamos transformar essa dor numa escada de luz que nos leve ao abraço de Jesus. Vamos pedir a Jesus, pedir a Maria de Nazaré e aos mensageiros espirituais que nos ajude a transformar essa dor e esse sofrimento numa escada de luz, aonde a gente passe a conhecer um oásis de paz e de alegria. E quando assim a gente agir, quando assim a gente vivenciar o Evangelho, a gente vai notar que a partir desse momento passamos a ter uma paz, uma serenidade, uma calma dentro de nós mesmos, que essa paz, essa serenidade fará a gente vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos. Formaremos um lago sereno e tranquilo dentro de nós mesmos, aonde todas as dificuldades serão mergulhadas e transformadas em serenidade. Em Jesus venceremos. Fé, meus irmãos, coragem, ânimo. No mundo tereis tribulações, fala-nos Jesus, nos adverte Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos vencer também todas essas dificuldades em Jesus e com Jesus. Muita paz. Nada pode nos faltar quando a esperança refletir em cada olhar, a luz do sol, do mar, do céu na imensidão, da estrela, estrela. Agora não podemos desistir. Caminhos para a luz onde se abrir. Somos os chamados filhos do Senhor, das estrelas, Senhor, das estrelas. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. São os filhos do Senhor renascendo das estrelas,
ressurgindo do Senhor das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor das estrelas, filhos da luz do Senhor das estrelas. O grande sol reflete a paz no universo, toda a vida se refaz. Não há dor que não acabe, se transformando em luz nos corações que são filhos do Senhor das estrelas, filhos da luz do Senhor das estrelas. Estrelas, somos estrelas, estrelas, somos estrelas. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos e esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida, e nesse Teu consolo que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido desta palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai.
Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito, dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva.